Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Eu gostaria de fazer novamente considerações sobre o processo de salvação, porque eu tenho visto no meio cristão e tenho visto também, por muitos comentários recebidos, uma confusão entre salvação, obras, cristianismo, uma misturada de um neocristianismo com espiritualismo, com salvação pelos méritos pessoais, méritos das obras, uma confusão terrível. No Evangelho de João, capítulo 13, verso 13, eu vou falar de novo nesse assunto, eu não me canso, eu acho que periodicamente eu vou precisar falar nisso. Em João, capítulo 13, verso 13, Jesus Cristo, vós me chamais de mestre e senhor, pois bem, eu sou. Mestre e senhor são duas coisas completamente diferentes. Quando João escreveu o Evangelho e colocou esse versículo, ele colocou mestre e senhor, ou seja, no original grego, no grego koiné, didaskalos, e senhor ou soberano, kurios. São duas coisas diferentes. O que existe em kurios, que quer dizer senhor e soberano, e o que quer dizer didaskalos, ou aquele que ensina, o mestre, é uma diferença muito grande. Jesus, ele é ao mesmo tempo alguém que exerce sobre nós um poder soberano, superlativo, que pode ser irresistível, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi transformado, regenerado pelo poder soberano de Jesus. E todos nós, hoje, nós somos transformados pelo poder soberano de Jesus. Jesus não nos transforma de homens seculares em homens cristãos pelos seus ensinamentos. Sim, ele não nos transforma pelos seus ensinamentos, mas pelo seu poder espiritual, em que ele nos convence do pecado, desperta em nós a necessidade de não sermos mais pecadores, porque nós sentimos constrangimento de nossos pecados. Ele desperta em nós a necessidade de um novo nascimento, ou seja, de sermos uma nova criatura, sermos regenerados. Ele desperta em nós a necessidade de nos reconciliarmos com Deus, e só Ele pode fazer isso, e dele perdoar os nossos pecados. Todas essas atitudes são atitudes soberanas de Jesus, que ele não transmite nem para o pastor, nem para o padre, nem para mim, nem para ninguém. Não há o que transmitir, ele exerce. É ação soberana, é senhorio absoluto. O Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o auxílio da palavra e o poder do Espírito Santo, é que exerce como kurios, como soberano, como Senhor, essa capacidade regeneradora em nós. Portanto, para nós sermos cristãos, nós precisamos nos submetermos à soberania de Jesus. Quem tem Jesus apenas como mestre não vai ter nunca um caráter cristão, não vai ser justificado, não vai ser reconciliado com Deus e não receberá o Espírito Santo de Deus. Então é necessário, é condição sine qua non, que Jesus Cristo exerça sobre nós. Exerça, esqueça a palavra ensinar, aprimorar ou lecionar. É exercício soberano.
ele exerce sobre nós esse poder, nos convence da nossa condição, das nossas condições ruins e das nossas necessidades. E ele, com a ajuda do Espírito Santo, nos regenera. Se alguém deita em um leito, em uma maca de hospital, num centro cirúrgico, vai operar apendicite e está sob anestesia geral, o cirurgião é o quê? Soberano sobre você. Você não dá palpite nenhum. Você não ajuda em nada. Você não colabora em nada. Você está sendo trabalhado por alguém que é soberano. O cirurgião, naquele momento, ele é soberano. Sim, soberano sobre o seu corpo. Ele vai abrir, ele vai fazer o que tiver que fazer, vai fechar, e você depois acorda, não sabe o que aconteceu, e você não teve virtude nenhuma nessa cirurgia, você não teve participação nenhuma, não teve obra nenhuma, não teve mérito nenhum. É assim que Jesus age sobre nós. Quando o homem pecador se transforma num homem cristão, é porque Jesus exerceu, não ensinou, ele exerceu sobre esse homem todas essas ações soberanas. Agora, depois que o Jesus soberano, o Kurios, que no léxico grego significa senhor e soberano, ou proprietário absoluto, depois que o Kurios, o soberano, nos transforma numa nova criatura, nos faz nascer do alto, nascer de Deus, nos regenera, aí então Jesus entra com os seus ensinamentos. Sim, aí ele vai usar os seus ensinamentos, ele vai utilizar a palavra dos profetas, dos apóstolos, junto com a oração, junto com a atuação do Espírito Santo de Deus, que vai nos aprimorar, que vai nos edificar, nos exortar, nos capacitar e nos fortalecer. Aí entram sim os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, ou seja, Jesus como mestre ou Jesus como didáscolos, ele não salva ninguém, ele aprimora, aperfeiçoa aquele que já é salvo pela soberania de Jesus. Então tem muita gente mandando comentários fazendo diferença entre salvação pelas obras e citando que a verdadeira religião é assistência aos órfãos e às viúvas. Deturparam completamente aquele comentário de Tiago 1:27. Os espiritualistas acreditam que pela maestria de Jesus serão salvos, não serão salvos por isso. Isso é cristianismo, isso é Bíblia. Quem salva é Jesus soberano, Kurios. Jesus, como mestre ou didáscolos, ele apenas aprimora, aperfeiçoa. A pessoa entra num processo de santificação. Então, o primeiro passo é dado por Jesus, como Senhor e soberano. E depois, o segundo passo é o exercício dos ensinamentos. Então, o que eu posso passar para você e você para mim são os ensinamentos de Jesus, didáscolos. É aprimoramento ou ensinamento. Agora, nem eu nem você temos, possuímos, jamais possuiremos. Eu e você não poderemos passar um para o outro um poder que é exclusivo de Jesus e hoje é exercido principalmente pelo Espírito Santo de Deus. Então, obras não salvam, méritos humanos não salvam, caridade não salva, amor fraternal não salva. Tudo isso é muito bonito, mas é aprimorador
do caráter cristão. Então, algumas pessoas entram em algumas instituições em que Jesus não é soberano. Jesus não salva, segundo eles. Então não vai ser salvo mesmo. Não vai ter salvação. Parece mentira? Isso é pertinente à vontade soberana de Deus. É preciso que Jesus entre em nossa vida como soberano. Se nós não aceitamos a soberania de Jesus, e portanto nós não estamos cumprindo a primeira fase do primeiro mandamento, nós não somos dignos de estarmos na presença de Deus. Nós estamos sendo soberbos e autossuficientes. E a soberba e a vaidade do espírito é a queda do homem. Então é muito importante. Jesus antes exerce, não ensina nada, apenas exerce. Exerce soberanamente e poderosamente. E esse exercício resulta na justificação, na transformação, na cura primária, na confecção de um caráter cristão. E depois, em segunda instância, na segunda fase, ele vai entrar como mestre didáskolos, aprimorando no amor, na caridade, na compreensão, mansidão, benevolência, tolerância, etc. Não pensar que o nome de Jesus, o simples fato de citar o nome de Jesus, torna alguém cristão. Nem estar na igreja. É preciso submeter-se e ter uma disposição de coração verdadeiramente transformada. E somente Jesus pode julgar isso. Somente Jesus sabe, dentre as pessoas que estão em uma congregação cristã, quem é realmente regenerado, quem é realmente transformado por ação soberana. Então, não façamos confusão entre o soberano e o mestre. São duas coisas diferentes. São duas instâncias diferentes. Um é do soberano, ou kurios, exercício poderoso, superlativo, que só é pertinente a Jesus e ao Espírito Santo de Deus e à palavra. E depois vem a fase do aprimoramento, do aprendizado, que é a fase do mestre, ou de Jesus como didáskolos. E os profetas e os apóstolos, com os seus ensinamentos, colaboram nisso também. Então, em primeiro lugar, Jesus como soberano, kurios. Sem isso não existe cristianismo, sem isso não existe salvação e sem isso não existe caráter cristão. Não adianta tentar inverter as coisas. Não adianta criar doutrina de homens ou de espíritos, porque não vai adiantar. Jesus não está interessado em achismos, nem em certos eruditos do século XIX, nem dos dias atuais. Se Jesus não agir como soberano na minha vida, na tua vida, não há salvação, não há perdão de pecados, não há um novo nascimento, não há uma regeneração, não há uma reconciliação com Deus, não há uma justificação. Isso é cristianismo, isso é soteriologia cristã, em bases bíblicas, em bases teológicas, de maneira muito simples, muito sucinta. Não vamos confundir. Obras não salvam e méritos não salvam. Eles aprimoram aquele que já foi salvo pela soberania de Jesus. E é preciso dispor-se, é preciso sujeitar-se a essa soberania. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.